Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará a pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas executórias mediante termo de compromisso. Artigo 6º. A pessoa responsável pela administração dos bens, inciso 1, fará jus a uma remuneração fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração. Inciso 2. Prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens, sujeitos a medidas executórias, serão levados ao conhecimento do Ministério Público e requererá o que entender cabível. Capítulo 3. Dos efeitos da condenação. Artigo 7. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal, inciso 1, a perda em favor da União e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Inciso 2. A interdição do exercício de cargo ou função pública, de qualquer natureza, e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Parágrafo 1º. A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores, cuja perda houver sido declarada, assegurada quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta lei, e quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função. Parágrafo 2º. Os instrumentos do crime sem valor econômico, cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada, serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública, se houver interesse na sua conservação. Capítulo 4. Dos bens, direitos ou valores oriundos de crimes praticados no estrangeiro. Artigo 8º. O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional, e por solicitação da autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no artigo 1º, praticados no estrangeiro. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto nesse artigo, independente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante cometer reciprocamente reciprocidade ao Brasil. Parágrafo 2º. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Capítulo 5. Das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Artigo 9. Sujeitam-se às obrigações referidas dos artigos 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória cumulativamente ou não. Inciso 1. Captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira. Inciso 2. A compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. Inciso 3. A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações. Inciso 1. As bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros, os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado. Inciso 2.
as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização. Inciso 3. As administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços. Inciso 4. As administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente que permita a transferência de fundos. Inciso 5. As empresas de arrendamento mercantil leasing, as empresas de fomento comercial factor e as empresas simples de crédito. Inciso 6. As sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços ou ainda concedam descontos na sua aquisição mediante sorteio ou método assemelhado. Inciso 7. As filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual. Inciso 8. As demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiros, de câmbio de capitais e de seguros. Inciso 9. As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil, como agente, dirigente, procuradoras, comissárias ou por qualquer forma represente interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo. Inciso 10. As pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. Inciso 11. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades. Inciso 12. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermediem a sua comercialização ou exerçam atividade que envolva um grande volume de recursos em espécie. Inciso 13. As juntas comerciais e registros públicos. Inciso 14. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventual, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações. A linha A. De compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza. A linha B. De gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos. A linha C. De abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimentos ou de valores mobiliários. A linha D. De criação, exploração ou gestão de sociedades, de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas. A linha E. Financeiras, societárias ou imobiliárias. A linha F. De alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades esportivas ou artísticas profissionais. Inciso 15. Pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares. Inciso 16. As empresas de transporte e guarda de valores. Inciso 17. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor, de origem rural ou animal, ou intermediem a sua comercialização. Inciso 18. As dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no país.